E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai começar a falar sobre a resolução de circuitos com diodos. A gente vai falar agora um pouco sobre a teoria dessa resolução. Como é que a gente vai fazer isso? Então são 3 passos básicos para tu resolver circuitos com diodos. O primeiro deles é suposição. O que significa suposição? Significa tu dizer o seguinte: esse diodo, que a gente vai chamar de D, ele está em corte ou em condução. Muitas vezes tu tem uma ideia disso aí, tu sabe se ele está em corte ou se ele está em condução. Por exemplo, naqueles circuitos retificadores que a gente viu, dava para ver bem claramente ali quando é que ele ia estar em corte e quando é que ele ia estar em condução. Mas às vezes tu não vai saber e tu vai ter que supor, tu vai dizer ele está em corte e está em condução. Quando tu fizer isso, tu vai reescrever o teu circuito botando no lugar do diodo o teu modelo. Pode usar o modelo que tu quiser, normalmente vai ser o diodo ideal. Então, em corte, a gente vai botar um circuito aberto, em condução, um curto-circuito. Então tá. Depois que tu fizer isso, tu vai para o passo 2, que é o seguinte: resolução dos circuitos. Resolução, tu vai resolver o teu circuito normalmente usando o teu modelo. Tu vai calcular todas as tensões e todas as correntes envolvidas aí no teu circuito. Para completar, tu vai ter que procurar aí se existe alguma contradição. O que é alguma contradição? Olha só. Vamos supor que a gente tem um circuito lá, o nosso diodo está nessa posição, tu falou que ele estava, por exemplo, em condução. Então tu transformou esse diodo num fio. No passo 2, tu resolveu esse circuito e daí tu chegou no seguinte resultado. Olha só, que a corrente que tinha nesse ramo aqui era nesse sentido aqui, ó. Então, isso aí é uma contradição. Por quê? Porque num diodo nesse sentido, só pode ter corrente assim. Então, se tu chegou aqui nessa contradição, tu vai lá para o 1 de novo e tu vai ter que supor de novo. Teu diodo está em corte, se tu tinha suposto em corte, tu vai supor em condução. Se tu tinha suposto em condução, tu vai supor em corte. Qual é o outro tipo de contradição que tu pode encontrar? É o seguinte, ó, imagina que tu supôs que o teu diodo estava em aberto, então, e estava em corte, então tu vai substituir ele por um circuito aberto. Só que daí, depois que tu calculou as tensões e as correntes, tu chega que a tensão entre esses dois pontos aqui está nesse sentido aqui, ó. Isso aí também é uma contradição. Por quê? Porque num diodo que está com a tensão nesse sentido, ele está diretamente polarizado, ou seja, ele está na região de condução e não na região de corte. Então é o seguinte, se tu supôs, olha aqui, se tu supôs que o diodo está em corte, tu vai ter que ver se a tensão está no sentido correto. Se tu supôs que o diodo está em condução, tu vai ter que ver se a corrente está no sentido correto. E a partir daí, tu vai resolver os teus circuitos. O que tu tem que notar? Circuitos com mais diodos. Imagina que tu tem um circuito com 2 diodos, o que vai acontecer? Tu vai ter 4 opções, ó. Tu vai poder estar em corte, vou chamar corte de C e condução de K. Então tu vai poder estar em corte, em corte e condução, em condução e corte, e em condução, condução. Então, olha só, tu tem 4 suposições aí para fazer. Normalmente, algumas delas tu já vai conseguir excluir só olhando o teu circuito. Tu vai ver que o teu diodo, por exemplo, está numa fonte ali de tensão constante, então tu já vai saber que ele não pode estar, por exemplo, em corte, dependendo do caso, tu já vai excluir algumas dessas opções aí. Mas se tu não conseguir excluir, tu tem que seguir aqueles 3 passos ali. Tu vai supor, depois tu vai resolver o circuito e vai procurar alguma contradição, vai testar as correntes e as tensões. Se tu chega no final e não encontra contradição, acabou. Está resolvido o teu circuito com diodos aí. Então, vamos fazer 2 exemplos bem rápidos agora para ilustrar isso aí. Nas próximas aulas a gente vai fazer mais alguns. Então, olha só, a gente tem esses 2 exemplos aqui, ó. Nesse primeiro, a gente tem um resistor, um diodo nesse sentido e aqui uma fonte de tensão de 5 volts.
Como eu falei, olha só, é muito fácil tu perceber que esse diodo aqui vai estar em condução. Por quê? Pô, pensa que tem uma corrente aqui tentando ser empurrada para esse lado do circuito, o diodo vai estar diretamente polarizado, pronto, passou a corrente aí. Mas vamos supor que ele está em corte, então. O que vai acontecer? Se esse diodo está em corte, o nosso circuito é o seguinte, olha aqui. A gente tem aqui 5 volts, aqui vai ter o nosso resistor, aqui vai ter o diodo em corte e aqui o terra. Se esse diodo está em corte, essa corrente aqui I é igual a zero, certo? Daí tu vai testar qual é a tensão entre esses dois pontos. Bom, nesse ponto aqui a tensão é zero. Nesse ponto aqui a tensão vai ser 5 volts. Então a tensão entre esses dois pontos é 5 volts. Mas um diodo em corte que estava nesse sentido aqui não pode ter uma tensão de 5 volts em cima dele porque ele não está na região de corte nesse caso, ele está na região de condução. Então a gente supôs que ele estava em corte, resolveu o circuito e procurou uma contradição. Achou uma contradição, vamos voltar lá para a suposição, então vamos supor que esse diodo aqui está conduzindo. Se ele está conduzindo, a gente tem o seguinte circuito. Assim, ó, 5 volts e aqui a gente tinha resistência de 2,5K. Então a gente calcula essa corrente, vai dar I igual a 5 sobre 2,5K, vai dar 2 mA. Então a gente tem uma corrente nesse sentido, o diodo estava aqui, ele deixa passar a corrente nesse sentido, não tem contradição nenhuma, então tá. O nosso diodo está em condução e essa aqui é a resolução do nosso circuito. Por exemplo, número 2, o que a gente tem aqui? Olha só, esse aqui também é fácil de ver que o diodo vai estar em corte, porque, pô, é uma fonte de menos 5, se tu pensar que a corrente vai estar chegando aqui, o diodo não deixa a corrente passar nesse sentido. Mas vamos supor que ele está em condução para ver o que acontece, olha só. Se esse diodo aí está em condução, o nosso circuito vira o seguinte, menos 5 e aqui aquela resistência de 2,5. Nesse caso, a gente tem uma corrente I aqui, que vai ser igual a 2 mA nesse sentido. Mas o nosso diodo estava nesse sentido aqui, ó. E ele não deixa uma corrente passar nesse sentido. Portanto, isso aqui é uma contradição. Então a gente tem que supor que o diodo estava, na verdade, em corte. Aqui é o nosso diodo em corte. Olha só. Agora sim, ó, se tu for medir a tensão entre esses dois pontos, ela vai ser menos 5 volts. Por quê? Porque aqui a gente tem menos 5 e aqui a gente tem 0. Então, ele realmente está naquela região de corte. Isso aqui não tem contradição, então o diodo estava em corte e a gente resolveu o nosso circuito aí. Então, basicamente, é isso aí que tu vai ter que fazer para resolver circuitos com diodos. Na próxima aula, a gente vai fazer um exercício aí que tem um circuito com mais diodos e a gente vai ter que ver que a gente vai ter que supor 4 vezes aí para ver qual é, no final, a maneira certa de resolver o circuito. Era isso aí, então. E até lá!